Olá, eu sou Hugo de Brito Machado II e esse é mais um vídeo do canal do quadro Indicações de Leitura. A indicação de leitura do vídeo de hoje é o livro Notas sobre Direito e Linguagem, de Renaro Carrió. Trata-se de um livro antigo que Carrió foi reeditando e a cada nova edição encartava novos capítulos com novos estudos que fazia em torno de direito, de temas ligados ao direito e à linguagem. Renaro Carrió foi um justo filósofo argentino e esse livro é notável por uma série de razões. É um livro que o professor Hugo de Brito Machado, pai, sempre me indicou, desde que estava na graduação, ele ressaltava os aspectos positivos desse livro. Um livro que, de forma inovadora para a época, tratava de conceitos relacionados à filosofia da linguagem aplicados ao direito, de uma forma que até hoje alguns autores contemporâneos não ainda compreenderam. Então, o que o livro tem de interessante? Vários pontos que podem aqui ser indicados. O primeiro deles, Carrió começa o livro ressaltando a textura aberta, insuprimível, ineliminável da linguagem natural. As palavras são inevitavelmente vagas e elas são também dúbias. Então as palavras sofrem de dubiedade, que acontece quando uma palavra pode designar coisas diferentes, e as palavras sofrem de vaguidade, que acontece quando o objeto ou a parcela da realidade designada pelas palavras não tem limites precisos. Há uma zona de penumbra, uma zona cinzenta, que não se sabe onde começa nem onde termina, mas que paradoxalmente existe, de vaguidade, de indefinição dos contornos da realidade designada por aquela palavra. E aí se citam alguns exemplos, como calvo. Quantos fios de cabelo a pessoa precisa ter ou não ter para não ser considerada calva ou ser considerada calva? Não há um ponto preciso, uma linha precisa que se possa traçar a partir da qual a pessoa seja considerada calva, passe a ser considerada calva, e a quem dela ela não seja considerada calva. Mesmo palavras que parecem não sofrer dessa vaguidade, elas podem ser vagas dependendo do contexto em que elas são usadas. É o que Carrió chama de vaguidade potencial, que todas as palavras têm. Apenas palavras que designam realidades ideais, designam realidades que são criações humanas, que são, por exemplo, triângulo, quadrado, que são ideais da geometria, no caso delas pode haver essa precisão, mas quando elas se referem ao mundo real, ao mundo fenomênico, seja ele cultural, natural, físico, biológico, existe essa ineliminável textura aberta da linguagem. E além disso, a linguagem sofre de outro problema, que é o fato de que com as palavras nós não apenas designamos parcelas da realidade, situação nas quais as palavras podem ser vagas ou ambíguas. Mas com as palavras nós também fazemos coisas. Além de designar, descrever, nós também fazemos coisas. Com as palavras nós batizamos, nós ameaçamos, nós seduzimos, nós prometemos, nós elogiamos, bajulamos, agradamos. Com as palavras também se fazem coisas. E às vezes é difícil saber o que se faz com determinado conjunto de palavras. Aquilo é uma ordem? Aquilo é uma previsão do que vai acontecer, ou é uma determinação, uma prescrição do que deve acontecer? Quando alguém pergunta, fulano está aí? Quando faz uma ligação, a pessoa atende e diz, fulano está aí? A pessoa não quer saber se a pessoa está aí, ela está pedindo para chamar aquela pessoa. É algo que não está contido apenas... Só o contexto em que as palavras são usadas, portanto, é que vai designar o sentido que elas têm. Não há como previamente eliminar ou definir de maneira absoluta todos os sentidos possíveis de uma palavra. O contexto é que vai dizer quais são esses sentidos. Há inclusive um exemplo pitoresco que aconteceu comigo há pouco tempo, que não está naturalmente no livro, aconteceu comigo, que pedi comida por um aplicativo e a comida chegou. Eu estava num apartamento, num prédio, num edifício de apartamento, e quando a comida chegou na portaria, o porteiro interfonou e disse simplesmente a palavra social. Social. A palavra social designa uma série de coisas. Social pode se referir a um tipo de camisa, a um tipo de traje, pode se referir a diversas coisas, a uma característica do ser humano como um animal social que vive em sociedade, mas nesse contexto, eu tinha acabado de pedir um hambúrguer pelo iFood, o hambúrguer chegou, tocou o interfone e o porteiro disse social.
Quando ele disse social, eu já sabia que ele tinha colocado o meu hambúrguer no elevador social. Eu abri a porta do apartamento, fui ao elevador social, o elevador social chegou com o meu hambúrguer dentro. Só a palavra social já designava o que ele estava querendo dizer naquele contexto. Mas é só o contexto no qual os sentidos vários que a palavra pode ter vão nos auxiliar a saber qual o sentido que ela tem no contexto. Mas é o contexto soberano para definir o sentido que a palavra possui. Essa discussão é uma discussão muito rica e acontece algo pitoresco em relação a esse livro. É que um penalista argentino chamado Sebastian Soller escreveu uma réplica a Carrió, dizendo que não, que a linguagem jurídica é uma linguagem artificial, tal como a matemática, e é possível sim construir conceitos precisos, rigorosos, que não sofrem de vaguidade nem de ambiguidade. E Carrió depois escreveu o nome do livro do Soller se chama, o título do livro era As Palavras da Lei. Carrió depois escreveu uma réplica que ele chamou de Algumas Palavras sobre as Palavras da Lei. E com o título do livro, Carrió já desmontou a tese do Soller, porque do título do livro de Carrió não se sabe se ele se refere às palavras de uma lei qualquer ou se ele se refere ao livro do Soller que se chamava As Palavras da Lei. Então, no próprio título do livro do Carrió, Algumas Palavras sobre as Palavras da Lei, ele já mostrava a dificuldade de saber se as palavras da lei designam o livro do Soller ou os textos normativos de um diploma normativo legal qualquer. Depois de um tempo, Carrió encartou algumas palavras sobre as palavras da lei no Notas sobre Direito e Linguagem, nesse livro que indico hoje, que passou a ser um dos capítulos do livro. E é uma discussão que parece muito com a discussão que acontece hoje no Brasil, por incrível que pareça, ainda hoje, no século XXI, se discute esse tema, e há autores que defendem, por exemplo, que as palavras que a Constituição usa para definir as competências tributárias são conceitos rígidos e fechados e que o sentido é previamente possível de ser determinado, sob pena de elas não serem regras. Se esse sentido não for fechado, se as palavras que a Constituição usa sofrerem de uma textura aberta, é porque essas disposições constitucionais não seriam sequer regras jurídicas, adotando um posicionamento muito parecido com o que Sebastian Soller criticou Carrió e que foi objeto da réplica escrita por Carrió algum tempo depois. Nesse livro, Carrió também tem um capítulo, aliás, vários capítulos muito ricos sobre princípios jurídicos, em que ele explica que os princípios são talvez inelimináveis em qualquer conjunto de normas. Nós não temos como considerar apenas as regras, exatamente porque elas têm textura aberta, exatamente porque os contextos em que elas serão aplicadas serão diferentes daqueles contextos que estavam na mente de quem as idealizou, e até para que elas sejam corretamente aplicadas é preciso que se considerem alguns fins, alguns objetivos, alguns valores, que não são subjetivos de cada intérprete, mas que são subjacentes às próprias regras. E aí Carrió dá um exemplo notável, porque é um exemplo que não tem a ver sequer com o direito, tem a ver com o futebol. E o exemplo que ele usa é o da lei da vantagem. Carrió diz, no futebol não estava escrito em lugar nenhum, no livro de regras do futebol não estava escrito em lugar nenhum, a lei da vantagem. Havia uma regra fixando quando se dava o pênalti. Quando houvesse, por exemplo, falta na área, e a consequência seria tiro direto, sem barreira. Existem regras que falam do impedimento, que falam do escanteio, que falam da lateral, mas não existe nenhuma regra sobre a lei da vantagem. Mas surgiram situações em que, por exemplo, um atacante corre com a bola em direção ao gol adversário, ele vai marcar o gol, mas sofre uma falta. Só que apesar da falta, ele não cai, ou um colega consegue pegar a bola do mesmo time e faz o gol. Numa hipótese assim, marcar a falta seria dar um prêmio para o time que fez a falta. E aí o juiz aplica a lei da vantagem e marca o gol, valida o gol. Ele até pode aplicar alguma punição ao jogador que fez a falta, um cartão, por exemplo. Mas a falta não vai parar o jogo segue porque em seguida houve um gol por parte do time que sofreu a falta. Então a lei da vantagem, na verdade não é uma lei, ela decorre de um princípio que é o de que não se pode beneficiar o infrator pela prática da própria infração. E é com esse exemplo que Carrió mostra que os princípios, ou a consideração de princípios, é ineliminável quando nós consideramos ou aplicamos normas que se expressam por palavras e que visam atingir certos fins. Fatos, eles não são tornados proibidos, obrigatórios ou facultativos
de forma aleatória. Eles são tornados proibidos, facultativos ou obrigatórios para se atingirem certos valores. Como dizia Miguel Reale, né? O direito é tridimensional, é fato, valor e norma. E esses valores é que subjazem as normas ou as regras, é que dão corpo ao que se chama de princípios jurídicos. Mas não incumpridarei ainda mais esse vídeo falando do livro, indico a todos, sugiro fortemente que leiam Notas sobre Direito e Linguagem, de Carrió. É um livro rico, inclusive, para quem estuda hoje a aplicação do direito por máquinas, pela inteligência artificial, porque ele mostra o quanto essa textura aberta é preenchida, a interpretação das normas é preenchida por conhecimentos intuitivos que temos sobre a realidade, como no exemplo que eu citei, o porteiro diz social, e eu já sei que é o hambúrguer que chegou no elevador social, e o quanto os seres humanos fazem isso intuitivamente, as máquinas têm muita dificuldade para fazer isso. Então é um aspecto interessante, inclusive, para o estudo da inteligência artificial. Mas fica aqui a indicação, se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de deixar na caixa de comentários questões que gostaria de ver examinada e de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Até lá!